A definição de função é a seguinte, né? Uma função, na verdade, é uma relação, certo? Tal que satisfaz a seguinte condição: para todo x no domínio de f, existe um único y, único, tal que isto pertence a f, certo? Essa, então, é a definição de relação, né? Em outras palavras, f vai ser um conjunto, uma relação, isso. F é uma relação, né? A gente pode dizer assim, né? Que para todo x, né? Se x está no domínio do f, então existe um y tal que o par xy está em f. E esse y deve ser único. Ou seja, lembrem, né? Que para todo z, se xz está em f, então y igual a z. Me parece que eu fechei todas as parênteses, né? Então, uma relação f é uma função se esta condição está satisfeita, né? Em frase é isto. Por meio de uma fórmula seria assim, né? Para todo x, se x pertence ao domínio de f, claro, aqui estou abreviando, né? Estão vendo, né? Se x pertence ao domínio de f, então vai existir um y tal que o par xy está em f, e para todo z, se o par xz está em f, então y vale z. Justamente porque cada elemento x tem uma única imagem, né? Que é justamente a definição de função que a gente conhece sempre. Só que, de novo, f é uma função, é uma relação tal que eu não preciso estar partindo de um conjunto e para outro, né? Mas a gente vai chamar f de função de a em b se o domínio de f é a e a imagem de f está contido em b. Em outras palavras, por exemplo, se f for o conjunto de pares 0, 1, 1, 2, 2, 3, certo? Isso é função, porque justamente para cada elemento que está no domínio, nós temos uma única imagem. Agora, se isto acontecer desta forma, isso já não vai ser função, né? E vejam que para falar de função, não preciso falar uma função de onde a onde. Não. Mas eu determino conjuntos A e B, tal que o domínio de f for A e a imagem de f está contida em B, então posso falar que f é uma função de A em B, né? Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, eu posso pensar, supondo que o conjunto dos... Agora nós temos o conjunto dos naturales, né? Eu posso definir a seguinte função. F é o conjunto de pares, né? Digamos assim, né? N mais, tal que N pertence a ômega. Olha só, né? Isso vai ser uma função. Para ser uma função tem que ser uma relação. Para ser uma relação tem que ser um conjunto. Eu posso redefinir assim, né? F, o conjunto de pares N e N mais, que pertencem a ômega quadrado. Na verdade, teria que fazer assim, né? NM, ômega quadrado, tais que M é igual a N mais. Olha só, agora sim, né? Este é um conjunto. Então, eu estou tomando os pares que estão aqui dentro, satisfazendo uma certa relação. Então, pelo axioma de separação, F... aqui não pertence igual, né? Isto aqui, F, é um conjunto. Como é um conjunto de pares ordenados, chamamos ele de relação, né? Depois, utilizando as propriedades que a gente conhece de números naturais, por exemplo, a gente pode provar que isso aí é realmente uma função. E depois disso, a gente pode perceber que o domínio desta função, podemos calcular, o domínio de f é realmente ômega, né? E podemos perceber que a imagem de f vai ser ômega menos o zero, né? Onde zero realmente, lembrem, né? É o número do conjunto vazio, certo? É um exemplo, né? Claro que aqui não falei, não fiz nenhuma demonstração, né? Talvez deixamos isso para a lista de exercícios.
Bom, vamos para outro teorema, né? Vamos definir se A e B são conjuntos. Então, esta notação, né, é o conjunto de funções de A em B, né? E se trata de um conjunto de todas as funções de A em B, né? É fácil provar que isso é um conjunto, né? Seja f uma função de A em B, então f está contido no produto cartesiano A vezes B por definição, portanto f pertence ao conjunto das partes de A vezes B. Então a gente pode definir isto assim, né? E pelo teorema de separação, pelo axioma de separação, perdão, isso vai ser um conjunto, já que f é função de A e B, pode ser escrito como uma fórmula, é uma fórmula, né? Que foi o que acho que a gente cheguei a escrever aqui, né? F ser função, e claro, não de forma abreviada, né? De forma não abreviada vai ficar bem grande, né? Porque a gente tem que traduzir isto. Enfim. Então, seja f uma função de A em B, então f está contido na vezes B, portanto f pertence a vezes isso aqui. F é uma função de A em B, portanto isto aqui, pelo axioma das partes primeiro e da separação depois, temos que se trata mesmo de um conjunto. E esse vai ser o conjunto de todas as funções de A em B. Então a notação é esta, tipo potenciação, só que para o outro lado. Certo? Depois vai ficar claro porque é isto, a notação, né? Porque realmente é bem parecido com o que seria a potenciação, né, de números naturais. Se a gente faz potenciação de números naturais e funções de um número natural em outro, vai dar o mesmo número de elementos. Mas estou me adiantando, né, as coisas. A notação, então, de funções de A em B vai ser assim, de A em B, certo? Se f é uma função de A em B, também escrevemos desta forma. Tá? Quando eu escrevo assim, estou dizendo, f é uma função de A em B. O que quer dizer f é uma função de A em B? Que f é uma função que o domínio de f é A e que a imagem de f está contido em B, certo? Ou seja, por exemplo, se tenho f uma função de A em B e g uma função de A em C, né? E f e g ainda podem ser iguais. Isso é que é interessante, né? Por quê? Porque f não depende do domínio e da imagem, ele depende dos seus elementos, eles são conjuntos. Se eles têm os mesmos elementos, então são iguais, né? A mesma função pode ser dita função de A em B, como função de A em C. Claro que se eles são iguais, o domínio tem que ser igual, né? Agora a imagem não precisa, né? Porque a imagem está contida em. Então, por exemplo, B pode ser a imagem e C pode ser alguém que contém a imagem, né? Então, a mesma função pode ser vista como função de uma coisa em outra de diversas formas, sendo mesmo a mesma função, ok? Bom, se a gente escreve x e y que pertence a f, vamos denotar este y por f de x, né? Como para cada x no domínio, o y é único, satisfazendo esta condição, f de x realmente está bem definido. F de x, quem que é f de x? É aquele único elemento, tal que o par x f de x está em f. Então, para cada x, f de x está automaticamente definido. Então, podemos começar a utilizar esta notação. Ok? Nós temos mais coisas aqui. Se f é uma função de A em B, mais definições, né? Dado C contido em A restrição de f a C é definida por f em interseção C vezes B, né? E nós temos agora uma função de C em B. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu pego os elementos de f e aqueles elementos do domínio que estão em C são tomados em conta e os outros não. Que é exatamente o que a gente conhece do que a gente já estudou de matemáticas, que seria a restrição de f a C, certo? E isso também é uma função, é fácil de provar, né? Também temos que se f de A em B é uma função, dizemos que f é sobrejetora se a imagem de f é B. Vejam que, dada uma função qualquer, a gente não pode falar se ela é injetora ou sobrejetora, a gente precisa da informação adicional. De que conjunto em que conjunto. De que conjunto sempre vai ser o domínio. Em que conjunto vai depender se esse conjunto contém a imagem ou é igual à imagem.
Então, esta informação é uma função de A em B, então é mais do que simplesmente a função. Estamos dando a informação do A e B, e aí podemos falar se a função, com estas informações adicionais, é sobreditora ou não. Então, ela vai ser sobreditora se a imagem de f é B, e a imagem, e dizemos que f é injetora se para cada y na imagem existe apenas um x no domínio tal que isto acontece. Vejam que a definição de injetora não depende de dizer de onde a onde está a função, né? Quer dizer, dada uma função qualquer, a gente pode falar se ela é injetora ou não, porque esta propriedade não depende do domínio de imagem. De qualquer forma, o domínio é unicamente determinado, sempre. A imagem não. Por isso que a definição de injetora depende só da função, a definição de sobreinjetora depende de como definimos isto. E vamos dizer que f é bijetora se ela é injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Bom, acho que já está suficientemente grande o vídeo. Vamos parar por aqui e continuamos em um próximo vídeo.